tu desses uma pequena, assim, uma breve explicação rapidamente só, porque muita gente às vezes fala e ouve falar na escola austríaca e ouve falar nos keynesianos e por aí fora. Dá só para quem ainda não está bem por dentro o que é isso e as pessoas que ouvem falar não sabem o que é a escola austríaca, a escola keynesiana, tudo isso. Dá-nos só assim um pequeno resumo do teu ponto de vista, o que é a escola austríaca, o que é a escola keynesiana e como é que as duas chocam e porque é que existe esta grande divisão bipolar aqui no mundo da economia. Certo. Até os anos 20, nos Estados Unidos, e no mundo todo, por consequência, a ideia da economia era basicamente uma terra plana da economia, que era a ideia de Marshall de que a economia era estável e que não havia grandes avanços de produção e de consumo que nem sempre fossem acompanhados de um aumento de população. Então, para ele, a economia tendia a ser estável. Nesse cenário, Schumpeter, que era, se não me engano, era austríaco, mas ele é considerado um pré-austríaco em filosofia. Só não me recordo da nacionalidade dele. Ele defendeu a teoria dos ciclos econômicos, né, na qual você tem uma economia cíclica com algumas circunstâncias levando essas empresas a investirem mal os recursos, e isso levava a um período de deflação, de inflação, de estagflação e até a deflação. Mises, mais para frente, aliás, Hayek primeiro, ele usou essa teoria, né, para descrever impactos dessas variações econômicas no nosso dia a dia, né, que é o que a gente chamamos de microeconomia e macroeconomia. Né? Então, você pode analisar a sociedade ou você pode analisar uma microsociedade, uma pequena parcela da sociedade, e aquele comportamento que ocorre, você vai tentar entender por que houve um aumento de preços aqui, por que houve uma queda nos preços aqui, por que houve um aumento de desemprego aqui, que foi o que Mises chamou, né, Mises e Hayek, que foi um estudo dos dois, de teoria austríaca dos ciclos econômicos. Pois bem, nesse mesmo período, né, eu esqueci de falar, o Schumpeter fundou a Internacional de Econometria, Academia Internacional de Econometria. Isso é importante frisar, porque depois... Nesse mesmo período surgiu Keynes. E os Estados Unidos estavam naquela crise de 29, que o New Deal postergou até 1933. Ao mesmo tempo, o mundo estava testemunhando uma troca de matriz econômica entre a libra esterlina e o dólar. A libra esterlina era a moeda mais forte do mundo, não era a moeda mais utilizada, mas era a moeda mais forte do mundo, então as pessoas preferiam usar libras, mas não tinham libras para usar. E o dólar era lastreado em ouro, e houve o Tratado de Bretton Woods, que foi o tratado em que a Inglaterra praticamente passou o bastão para os Estados Unidos, e os Estados Unidos se comprometia a manter o dólar lastreado em ouro, a não censurar países e economias, como a gente acabou de ver no sistema SWIFT ali com a Rússia, e várias outras coisas ali que eles se comprometeram e não cumpriram. E Keynes, para virar o queridinho dos políticos, ele viu que o New Deal, que era uma meta de inflação, que aí é o termo real de inflação. As pessoas geralmente usam inflação para aumento de preços. Inflação é a expansão da base monetária. Keynes, vendo que a economia americana aqueceu com essa expansão da base monetária, criou toda uma teoria de que os homens agem como ursos ou como touros ou búfalos, porque bulls não tem uma tradução exata. Então tem o momento em que os homens hibernam e o momento em que eles correm e migram das estações mais frias para os locais mais quentes. Keynes, apesar dessa análise macroeconômica que transformou todo mundo em dados e uma planilhazinha, se tornou o preferidinho dos políticos. Porque para os políticos isso é maravilhoso.
né? Tanto que a frase famosa dele é: a longo prazo estaremos todos mortos. Que é basicamente quem liga para o que vai acontecer depois. E aí o mundo entrou nessa pira inflacionária gigante. Né? Até aí o dólar ainda estava meio estável. A partir de 1933 houve várias vezes a diminuição do lastro em ouro da nota, até chegarmos em 1971, quando Nixon resolveu acabar com o lastro em ouro, que era um dos compromissos de Bretton Woods. Foi um calote mundial isso. Eu falar, ele resolveu dar o calote, resolveu tirar o lastro, resolveu dar o calote. Foi aí que começou toda a roubalheira mundial, né? Um pouquinho antes. Quando houve o Tratado de Bretton Woods, os Estados Unidos proibiram todos os cidadãos americanos de portarem ouro. Cidadãos não, cidadãos, pelo amor de Deus, que horrível. Vão achar que brasileiro é burro. A gente é. Mas eu falei pra eles que a gente tá aprendendo, a gente só fala português há 500 anos só, a gente tá aprendendo. A gente tá aprendendo. A gente estamos aprendendo. Mas tá. Estamos a aprender. Também em 1933, os Estados Unidos proibiram todo o cidadão americano de portar ouro. Né? E eles fizeram semelhantemente ao que foi feito aqui no Brasil com as armas que foram proibidas e que as pessoas foram obrigadas a entregar. Da mesma forma que fizeram com o congelamento da poupança aqui, fizeram na Argentina. Eles proibiram, colocaram um preço fixado ali no ouro e confiscaram. Né? Todos os americanos que tinham ouro, e isso reflete muito em comunidades como os judeus, que eles armazenavam a riqueza na época em joias, era uma tradição. E logo depois, quando eles voltaram a permitir que as pessoas comprassem ouro, eles fixaram um preço que era simplesmente o triplo do que o preço que eles tinham pago às pessoas quando confiscaram o ouro delas. Então esse já foi o primeiro calote. Isso foi para aumentar a reserva de ouro americana, para garantir para o resto do mundo que o dólar ia ser lastreado em ouro. Aí foi corroendo esse lastro até 71, quando o Nixon falou, não, que ouro nada, vamos lastrear em dívida pública. Uhum. Em promessa de político, não é? Promessa de político. E era uma medida temporária. Para sempre. Toda medida política é temporária. Qual era aquela frase conhecida que dizia assim: não há medida não há nada mais permanente, não há nada mais permanente, não é? Exatamente, não há medida. É assim, a frase é: não há nada mais permanente do que uma medida temporária do Estado. Do governo, exatamente. Isso. Que é do Milton Friedman essa frase, exatamente. Que foi a pessoa que recomendou ao Nixon que acabasse com o padrão ouro, vocês sabiam? Recomendação do Milton Friedman. Eu acho que o pessoal que o Friedman tinha feito essa asneira. Na verdade, assim, Fala, perdão. Não foi nem algo mal intencionado do lado dele. Né? Ele, junto com esses macroeconomistas, né, que Keynes dominou a economia, a econometria e os macroeconomistas foram dominados por Keynes. O Milton Friedman, que é um monetarista, ele via que dava para você prever o aumento populacional e o aumento de produção. Então, para ele, emitir moedas nessa proporção e não na proporção de que o ouro era minerado fazia mais sentido. O problema é que ele não aconselhou isso para uma pessoa honesta, ele aconselhou isso para um político. Honesta, né? Aconselhou para um político. Ele basicamente chegou no político e falou: aperta o botão da impressora que dá certo. E aí, desde então, nós temos esse... Ainda por cima dá para fazer política com dinheiro, não é? Com o dinheiro. Então são as duas grandes escolas aí de economia atualmente. No fundo são escolas de pensamento filosófico e económico, digamos assim, não é? Sim, e aquilo, Keynes é mainstream, é o que é ensinado nas universidades, é o que se procura quando se contrata um economista hoje. E a escola austríaca é a austeridade, é a responsabilização do usuário, é a responsabilização do sistema monetário, é tudo aquilo que é chato e que as pessoas não querem, mas deveriam querer, porque você não pode ser infantilizado a sua vida inteira, né? Ou seja, você tem que ser responsável. No fundo, a grande distinção entre a escola keynesiana de pensamento e a escola austríaca é a escola keynesiana
que faz com que a economia esteja 100% dependente do Estado e a responsabilização é sempre do Estado. E a escola austríaca acredita numa descentralização do dinheiro aliás, não é descentralização do dinheiro, é dividir completamente o Estado do dinheiro e serem coisas separadas e não haver relação entre Estado e dinheiro e cada pessoa ser responsável pelas suas próprias finanças e a sua própria microeconomia, digamos assim. Então, em outras palavras, para quem gosta de cripto, essas coisas, podemos considerar que a escola keynesiana é uma cheat school, então. É uma cheat school. Keynesiano é cheat school, é. Pronto. Sim, de certa forma é, não? Tanto que o Vitalik Buterin, ele tweetou várias vezes que ele prefere Keynes à escola austríaca. Normal, não é? Pronto, mas esse é idiota. Normal. Esse é um idiota. Aliás, ele já ganhou, portanto, ele é idiota porque ele já ganhou um idiota da semana aqui neste podcast, portanto, esse já está garantido que é idiota.